Oi, boa noite, tudo bem, gente? Para mais uma sexta-feira de live. Tô falando que é live happy hour, né? Então, espero que vocês curtam a live. Quem não for assistir agora, vai assistir depois gravado. Oi, filho, ó, meu filho tá entrando. A gente vai falar de ciclos planetários da infância e da adolescência com o Gui. Olha, ele já chegou aqui, então eu já vou chamar pra gente começar juntos. Gui, peraí. Aí a gente vai. Oi, Lissandra, tudo bem? Oi, Gui, tudo bem? E aí, moça, tudo A bem gente se aí? encontra assim agora, né, querido? Online, só. Online, Ah, pelo menos a gente high-tech. conversa, bate papo, né? Assim, não é verdade? Com certeza, pelo menos, né? É, Tricotamos, né? tricotando, tentando tricotar menos e falar mais de astrologia, né? Sim, Só que sempre a um gente não prazer. consegue, né? Eu queria pedir desculpas porque eu não sou global, tá bom? Guilherme tá muito chique. Essa semana ele fez uma live com a Lucélia Santos, né? Então, não tô nesse nível, mas tá valendo. Bom, é para celebrar os 70 anos da TV brasileira, né? É Ah, só, muito é só, legal. Não, não, você celebrou bem, né? Como um ícone da né? televisão brasileira, né? Escravizaura quem não assistiu. Meu filho não assistiu. Mal, Essa geração nova não é, sabe nem quem é, né? a geração ciclo da infância e juventude não sabe, Não. não sabe nem quem é a Carmen da Manchete dos anos 80, quanto mais a Imagina, escravizaura. imagina, não sabe nem, sei lá, alguma coisa de 10 anos atrás que você acha que é super moderno e eles não sabem nem quem é, mas tudo bem. Foge o exemplo, mas tem exemplo aí, Gui. Sim, de referência histórica, digamos Não, assim. não, aí que você se sente velho mesmo, né? Ah, mas tá tudo certo. O importante é que a gente tá vivo, tá com saúde, né? Não, e recordar é viver, né? Saudemos a É. história, O né? meu filho falou que ele não vai assistir, tá? Pediu desculpas, tudo bem. Filho, tá dispensado da audiência da mamãe. O momento aborrecente. Não, esse daí ainda não tá. Ele tá num dos ciclos. Eu tô vivendo dois ciclos que a gente vai falar hoje, então fica bom. Ah, ele Vamos falou que fazer. vai ficar, ó. Fica aí, Vai Daniel, para você ficar. aprender. Então tá Pronto. bom. Pô, vai. Ele tava vendo o mapa dele antes de começar a minha live aqui, o mapa Pô, do irmão, do pai. É, bacana, tem bacana. futuro esse menino, talvez na astrologia, vamos ver. Eu comecei assim, nessa Então, eu vou fase. te perguntar isso. Aliás, para quem eu vou me apresentar rapidinho, só para quem está chegando por você, tá, Gui? E depois eu já vou introduzir aqui para a gente começar a fazer a live. E primeiro eu queria parabenizar a comunidade judaica hoje, né? Shana Tová, hoje é o Ano Novo Judaico. Temos algumas amigas, né? Que são da comunidade, amigos, então que vocês tenham aí um ano iluminado, repleto de muitas bênçãos para todos nós, né? Porque nós estamos vivendo o mesmo tempo, né? Talvez não comemoramos por uma questão religiosa, sei lá, mas comemoramos no astral. A gente sabe que tem um dia importante hoje, que é um dia de perdão, que é um dia de compaixão, de reflexão, e a gente está junto nessa. Então hoje a gente vai fazer a reflexão da infância e da juventude, que é super importante para quem tem crianças em casa, crianças em quarentena, né? Acho legal trazer esse tema, Gui, porque é, a gente está com um desafio muito grande, né? Dessa questão escolar, agora por conta da pandemia. E às vezes a gente também pode falar para as mães, para os pais, para os educadores, que também tem ciclos astrológicos rolando, tá? Então, às vezes, aquela fase Dá uns está acontecendo alertas. na pandemia, não é verdade? Dá Então, uns... assim, eu acho que dá uma amplitude também de pensamento, né? De entender que tem questões que são do contexto coletivo, é óbvio, que se reforçaram no contexto coletivo, mas tem questões que fazem parte do contexto pessoal, né? E a gente não pode esquecer disso, né? Dão uns starts, né? Certos ciclos, ainda mais na adolescência, né? Que Total. existe essa questão transição, né? Sim. Corpo, cabeça. E é curioso porque alguns desses ciclos também envolvem Júpiter,
né? Uhum. E Júpiter é associado a professor, é associado ao educador, né? Sim, E é muitas vezes aquele que ou a criança ou o adolescente ele está se deparando naquele momento, né? Às vezes sim. no retorno de Júpiter ou numa oposição, né? Então Uhum. são bem São ciclos interessantes. importantes, né? Importantes do São. desenvolvimento, sim. Então, Gui, eu queria. O Gui já fez live comigo aqui umas 2 vezes, mas eu resolvi abrir assim um happy hour astrológico. Então, toda sexta-feira, quando dá, eu vou tentar fazer uma live de astrologia às 6 horas da tarde. E o Gui já tinha vindo aqui, acho que a gente já fez acho que umas 2 lives, né, Gui? Sim, sim, Acho que sim. duas em uma, né, e uma outra. Então, Então tá. Então, estamos são aí três, conectados. são horas de voo mais do que duas, né? E Mas a minha temos. intenção dessas lives é trazer gente assim, amigos, se eu, né? Claro, se eu vou convidar que eu conheço, não, posso convidar que eu não conheço também, eventualmente, mas pessoas que eu sei que trabalham com astrologia, trabalham muito bem, têm história, para dar repertório também para o pessoal novo que está chegando dentro da astrologia. Tem muita gente nova, né, que se interessou aí pela astrologia nesse momento da pandemia, fazendo cursos, escrevendo já. Então, acho legal a gente trazer assim, né? Pessoas que têm estrada. O Gui é um desses. Então, Gui, se apresenta e conta um pouquinho da tua história. Como é que a astrologia chegou para você, né? Como é que você se envolveu com esse estudo e virou astrólogo? Aí depois a gente entra no tema. Então, primeiro, obrigado novamente. Bom, é sempre um Imagina. prazer te ver, te falar, ter contato contigo. Você é uma amigona do coração, assim É que a astrologia recíproco. me trouxe. É Então, recíproco. Recíproco. Então, eu comecei cedo, né? Assim, eu comecei adolescente na astrologia, Não, o né? Guilherme é um caso raro, né? Da nossa geração, né? Que é uma geração que ninguém começou astrólogo. A gente tem, né? Foi trilhar uma outra profissão, né? Porque, enfim, questões sociais, até também se despertar, que às vezes demora um pouco. Mas o Gui não, o Gui já começou adolescente, né, Gui? Eu fui meio cara de pau, né? Porque conciliou com algumas situações, porque eu tinha muita convivência com a minha irmã, a mais nova das. Eu sou caçula de alguns por parte de pai e uma pai e mãe, e é a Uhum. Glória, essa que é terapeuta Que faz floral o até, terapeuta. Ah, tá. terapia floral. Ela Uhum. começou com essa questão de autoconhecimento com astrologia e tarô. E ela tinha Uhum. livros, né? E nós éramos irmãos que dividia quarto, então aquela coisa de Hum. fuçar nos discos, fuçar nos livros, e dentre esses Uhum. livros eram livros de astrologia, né? Aí, Ah, que legal. aí calhou de eu comprar os meus também, né? Aquela coisa de adolescente que você guarda a mesada para ir no estádio de futebol e comprar livros de astrologia, né? Aí Uhum. convenci também minha mãe a fazer um curso, né? A me matricular num curso, porque ela achava que eu estava meio vagal, né? Vai, Vagal olha, vagal é uma palavra que não se usa, detona a nossa idade, mas tudo bem. Um pouquinho mais novo que eu ainda. o vagal é da geração 90, 80, 90, né? Então, Uhum. aí sugeriu datilografia em inglês, né? Olha as Uhum. coisas, né? Datilografia, ou inglês, Sim, ou curso de datilografia. computação, e aí tinha astrologia, né? Somos da época da Liga já. Não, o Gui, então, é Então, total Ligue Já. e Aliás, é, assistam o documentário do Walter Mercado no Netflix. É muito interessante ver a história dele, entender como é que ele virou esse fenômeno. Anos 80 e 90, Gui? 90, né? 90, né? O boom foi Anos 90. 90, foi É, 90 de 94 a 2000, né? Então é. teve e aí nessa fase de adolescência eu fiz os meus primeiros cursos de astrologia, eu tinha 15, 16 anos, né? Eu estava na escola de astrologia com 15, 16 anos. Imagina. Então, Na GEA, né, que você estudou, não Escola foi? GEA, grupo de estudos de astrologia, que era Será que você não mais. estudou com a minha mãe? Minha mãe fez, mas eu acho que foi no final dos anos 80. Mãe, Eu, escreve aí quando que você fez. eu fiz Foi nos... 92, 93, e eu estudei com o Robson também, que é o criador da Escola Gaia, né? Ah, O vocês Robson, ele foi, estudavam juntos? o Robson ele foi meu colega de classe num curso de Que astrologia legal. kármica, Ai, e, eu não e ele sabia era, disso. e ele era CDF, ele sentava na frente, né?
a gente tinha algo em comum que as amigas dele eram minhas amigas, mas a gente não tinha tanto contato, né? Aí hoje, Ah, aí hoje eu encontro ele e falo, Robson, você lembra da Marisa, da fulana de tal, tal? Guilherme, é verdade, mas por onde que elas andam? Né? Aquela coisa dele. nossa. E na época a gente não tinha tanto contato, porque ele era CDF, sentava na frente com elas, e eu era bicho grilão, sentava no fundão, cabeludão, né? Você era Adolescente, vagal, né, Guilherme? Não, mas você não tem cara de vagal. Na época tinha uma certa bichogrilagem, cabelo É, adolescente, comprido, você tava nos ciclos que a gente vai falar. Então, pronto. né? E aí eu comecei a fazer mapas, né? Eu conheci uma psicóloga, tinha uma namoradinha que a mãe era psicóloga, então eu fazia mapas para a mãe dela, Uhum. dos adolescentes dela. E aí depois eu fui fazendo mapas de cobaia, né, das colegas da classe, do colegial, né, as sofredoras da fase adolescente, dos 17 anos, do fulano que está com a do terceiro colegial, né, e, Sim, e aí o mapa astral era meio cobaia para dar uma é. fuçada, né. Então, Uhum. ali a gente já Esse, tinha. olha, esse é o mau uso da astrologia, tá? Quando você tem né, a ferramenta e dá aquela fuçadinha básica, né? No crush. Vamos atualizar o nome, né? No No crush, né? crush, né? Antes era, Claro, era quem nunca? Mas eu era meio guru da turma, né? Então a Uhum. astrologia. Então, por exemplo, teve uma feira de ciências no terceiro colegial que eu meio dava um certo suporte para as garotas para falar sobre características de signo, de ascendente, tralalá, tralalá. E aí depois fui fazendo os mapas, né? Eu comecei a atender mesmo, já com 18, 19 anos. Já com 18 anos eu já estava atendendo, tipo uma Maísa da É uma coisa, astrologia, né? meio cara de pau, né? Uma coisa meio cara de pau. Mas eu atendia adolescentes. O legal é que eu atendia gente da minha faixa etária, então Ah, isso é podia, legal. eu podia trafegar, né? É aquela Uhum. coisa, você não tinha um gabarito para atender uma pessoa mais velha, para entrar no assunto Uhum. dela. Então eu entrava no rasinho da piscina, até onde a minha cintura Uhum. deixava com Sim, astrologia. claro. Né? E aí Também sim, eu acho que é uma construção, né, Gui? A gente vai mudando o nosso estilo de atendimento, de leitura, conforme a gente vai vivendo, porque a astrologia é experiência de vida também, não é só, sim. né, o livro que está escrito ali, né? É, aí foi horas de voo, né? Então foi uma coisa um tanto Ó, minha mãe falou precoce. que fez o curso há 32 anos atrás. Faz a conta aí, Gui, da sua cabeça. Quanto tempo No faz que você 90 fez? foi 88 isso, fim dos anos. Eu fui em 92 no GE, então eu Foi um fui pouquinho depois, ela antes. foi antes, né? Um pouquinho antes, é. Mas Então, já vocês, estava bombando. É. Quando eu, Você sabe que por conta da live que eu fiz com o Robson, eu achei um artigo da Ana Maria Gonzalez, que é uma também super astróloga, que uma hora a gente vou combinar com ela de vir aqui, e um artigo sobre a GEA, sobre a escola. Tem no sim, Constelar, no site sim, Constelar. eu colaborei porque nessa época. Interessante, é legal ver as pessoas que estavam lá, tal, muito legal. Sim, a Ana ela fez uma experiência legal que ela foi vasculhar e fazer os contatos com a dona do GE, a Elizabeth Uhum, Friedrich. A gente se uhum. reuniu no apartamento dela, marcou um café e tal, e ela Ai, que começou a legal. mostrou material, ela mostrou alguns certificados, eu levei alguns certificados, porque o curso tinha certificação, né? E era bacana, porque você fazia o Sim. curso, cada módulo você tinha um certificado do básico, do nível 1, do nível Uhum, 2 uhum. como tem na Gaia hoje, na Regulus também, né? Nas Sim, escolas. Então lá naquela sim. época já era Então laboratório. E aí, temos uma trilha grande aí, não é mesmo? Uma pessoa que está na astrologia há bastante tempo e o Gui, ele realmente assim frequenta muito, né? Os congressos, tudo, né? Faz palestra, dá curso, é um astrólogo extremamente ativo também, escreve bastante. Então é um cara que realmente faz uma diferença legal, assim, no ambiente astrológico. Então, eu tenho bastante, assim, orgulho de ser sua amiga. o orgulho é Porque quando, né, meu, é temos dúvidas, recíproco. Guilherme, né, o que você acha, né? Porque é legal também, a gente troca bastante informação, assim, né, quando a gente tem esses amigos legais. Gui, então por que eu chamei o Gui para falar sobre esse assunto? Porque o Guilherme tem esse livro aqui que chama, ó, Astrologia
da infância à juventude. O meu está, inclusive, aqui com dedicatória, porque fui no Olha, que lançamento, luxo! né? Ó, isso aqui é amiga, pô. Eu fui no lançamento lá na Gaia, né? Quando foi isso, Gui? Foi Faz quanto tempo? 2015, tem 5 anos já. 5 anos atrás, né? Sim. E você não tem mais o livro físico, Gui? Para a venda, não. Eu tenho só em Não. PDF, E né? dá para pedir para você o livro? Se você. Dá, em Ah, que PDF, legal. sim. Sim, eu tenho o arquivo, né? Ele vai completo com as especificações, com a capinha de abertura e tal. Uhum. E tem o conteúdo dele físico todo, né? Com Ah, que ciclos. legal. Gente, Dani, tá bom, viu, lindo? Que tá aqui escrevendo assim, sem parar. Quem quiser Tá, fica, filho, relaxa. Né? tá, Tipo, não saio. tá representando a trupe da Né? geração. Não, é do fã-clube, né, Nada Dani? melhor, nada melhor, nada melhor. Ah, não, fica aí, amor, tá? Mas fica tranquila, tadinho. Fica tranquila. Gui, então é o seguinte, acabei pegando esse livro para ver, fazer uma entrevistinha num podcast. Aí, Nath, entra em contato com o Gui, tá? Que aí o Gui entra pelo direct dele, né, Gui? No Sim, Instagram, que aí você negocia lá com ele. Esse livro negócio de ouro. Negocia lá um valor. Né? baratinho, baratinho É, PDF. então, dá para adquirir, tô brincando, tá, gente? Vamos aí Sim. comprar o PDF do meu amigo que não tem. É difícil, né? Livro físico, às vezes sai um Foi um X, limite, foi uma depois é edição. difícil editar de novo, né? Sim, é que tem um custo que às vezes nem sempre compensa tanto, então a gente vai meio por demanda, né? É. Mas estou pensando, conforme aí a própria Amazon, alguns contatos, de repente Ah, é mesmo. refazê-lo, né? Refazê-lo Ah, é uma em boa ideia. versão impressa. Mas Entendi. quem tiver interesse, eu tenho PDF, Ah, tranquilo. então pronto. E aí eu peguei esse livro porque eu ia dar uma entrevista num podcast, e aí eu lembrei que o Gui tinha o livro que tinha as fases já meio ali, eu falei, deixa eu dar uma xeretada. E aí, quando surgiu essa ideia de voltar a fazer as lives de astrologia, eu falei, Gui, vamos fazer então do seu livro, né? Pegar essas fases, que é super interessante, né? Eu faço bastante atendimento de mapa astral infantil também. E aí é legal, né? E tenho filhos, não é? Que estão nessa idade, um na infância e um entrando na adolescência. Então, é legal porque eu também entendo um pouco a fase que eles estão passando astrologicamente. E isso acaba, claro, que me ajudando aí a... Não quer dizer que resolve, mas ajuda a entender, não é mesmo? Então, assim, isso dá uma clareza do momento, inclusive para você poder entender, né, o que está acontecendo. E... Ô Gui, você quer explicar um pouquinho só para as pessoas o que é um ciclo planetário? Porque aqui é minha entrevista, se você quiser, fala, mas eu estou entrevistando. O que é um ciclo planetário, assim, para começo de conversa? Porque a gente fala muito de ciclos, né? Os astrólogos falam, esse ciclo, aquele ciclo. O que todo mundo mais conhece, que é o mais pop de todos, é o tal do retorno de Saturno, que é um ciclo planetário também, né? Então, o que é um ciclo, assim, para as pessoas entenderem? Ciclo tem a ver com o contexto próprio da palavra. Você tem Uhum. um início de etapa, um fim de etapa, né? Sim. Cada astro tem um tempo para fazer os 12 signos do zodíaco, né? Então, Uhum. por exemplo, quando eu falo de uma lua nova, eu estou falando de um ciclo lunar, ou Sim. seja, de um encontro do Sol e da Lua que ocorre a cada 28, 29 28 dias. dias. Isso. Isso, né? Então, um ciclo, por exemplo, quando a Lua tem 4 fases, nova, crescente, cheia, minguante, é o tempo dessa volta, né? Que é quando Uhum. a Lua reencontra o Sol num signo igual, no Sim. mesmo signo. Então é um ciclo. Então, por exemplo, um ciclo de Júpiter com o próprio Júpiter, né? Uhum. Júpiter ele leva 12 anos para fazer os Sim. 12 signos. Então, Uhum. o tempo de uma volta planetária é um ciclo, Que né? é de um ponto de partida para a Bom, volta nesse mesmo ponto, né? Isso é um exato, ciclo. E aí, quando a gente exato. pega o nosso mapa fixo tem os planetas, né? E aí, aquele planeta está fixo. Então, para aquele
planeta voltar ao seu ponto fixo, né, vai demorar esse tempo que o Gui falou. Cada planeta tem um tempo de ciclo, né? O mais rápido é a Lua e o mais longo é o de Plutão, né? Que por conta da distância do Sol, né, Gui? Exato. Então é como você pensar o sistema solar, né? Então você tem, sei lá, Marte faz o ciclo de 2 em 2 anos, Júpiter está mais afastado, o girar Sim. dele é mais demorado, é 12 anos, né? Uhum. Então isso é um ciclo. Então, por exemplo, na própria juventude e adolescência, um dos ciclos curiosos é o dos 12 anos, que é quando Júpiter faz os Faz o... 12 signos, ele volta ao mesmo ponto que estava quando a gente nasceu, né? Sim. Então, dentro dessa dinâmica, né, eu fiz uma pesquisa com base num estudo de um diretor de desenvolvimento adolescente associado a esse tema, que chama Que Lawrence você pôs Steinberg, aqui no né, que eu livro, coloquei né? aqui no livro. É, Ele, peraí, deixa eu ver o nome do fofo. Steinberg, né? Steinberg, Lawrence Lawrence, Steinberg. isso. E ele faz divisões da época associada à infância e juventude, né? Então, ele divide em 3 etapas a adolescência. Ele coloca primeiro Sim. que eu também Tenho aqui. fiz um paralelo A- da OMS, né, que ela sim, considera sim. adolescente o indivíduo entre 10 e 20 anos, né? Uhum, Eu acho uhum. que isso pode distorcer conforme cada pessoa, É, conforme é. a OMS deu um padrão, né, no Sim, sentido sim. talvez de consultoria ou de necessidades de Uhum, vida, o que o adolescente precisa no geral, né? uhum. Tanto na parte nutricional como na parte psicológica, eu acho que englobou geral. E aí o Steinberg, ele dividiu em 3 Sim. fases a adolescência. Então ele coloca a inicial dos 11 aos 14, a média dos 15 aos 17 e a final dos 18 aos 21, né? Uhum. E o curioso é que todas elas têm um fator associado a momentos pontuais de ciclos astrológicos, né? É, isso que é mais interessante, né? Mesmo na infância também, né? Porque assim, a gente quando a gente fala de astrologia, principalmente a gente que faz atendimento de mapa infantil, você não precisa ser um psicólogo para ser astrólogo, mas você pode saber um pouco dos ciclos de desenvolvimento também, né? Do Freud, do Piaget, de todos, né? Pelo menos ler um pouquinho para você saber as etapas de desenvolvimento e, como o Gui falou, as etapas da adolescência. Porque, por exemplo, se você pega uma criança, vamos pegar, sei lá, a classificação do Piaget, de 0 a 2 anos, que está, segundo ele, no sensório motor, né? Ou na fase oral, segundo Freud. Então, assim, você sabe que naquela fase, aquela criança vai ter certas necessidades, né? E quando você for ler o mapa, você pode dar uma reforçada nesse setor sensorial motor, oral, né, para falar da alimentação, por exemplo, da questão oral, do contato com a mãe, da amamentação, são momentos que aquele pai ou aquela mãe estão vivendo muito reais, né? Então, você sabendo mais ou menos essas classificações que o Gui falou da adolescência, né, que você olha um pouquinho desse desenvolvimento da fase infantil, você tem um pouquinho mais de argumentos, né? E consegue direcionar um pouco melhor também o seu atendimento. Ele fica um pouco mais completo, né? Você não vai falar como um psicólogo nem fazer classificações da área da psicologia, mas você tendo isso, te facilita um pouco. E aí a gente vai vendo que astrologicamente foi o que o Gui falou. A gente tem correspondências astrológicas para essas classificações, né, da área da biologia, da área das ciências, vamos dizer assim, né, Gui? Exato, exato. Então, por exemplo, uma das partes da própria infância, né? Você tem a gente tem um movimento de Marte, por exemplo, que tem Uhum. um tempo de 2 em 2 anos, né? Sim. Então, normalmente 2 anos, 4 anos, você pode observar o Marte no signo da criança que ele tem, né? Às vezes é algum start, às vezes é um Uhum. movimento, às vezes é um movimento do corpo, ou em relação à alimentação, ou em relação à própria parte educacional, É ou a algum coordenação motora que vai mudando coordenação, nessas fases, né? né? No livro eu começo mais aos 7, né? Eu estou Sim, falando sim. Marte porque É. fica como uma
um plus aí para observações que Sim. servem também para ter uma elucidação. Porque esses ciclos que a gente estava falando antes, quanto mais perto do Sol, mais rápido vai ser esse ciclo, né? Então, É, tem o ciclo da Lua, de Mercúrio, de isso. Vênus, de Marte, que são ciclos mais rápidos. Então, assim, a gente, quando vai falar, acaba falando dos ciclos mais longos, a partir de Júpiter, né, Gui? Porque aí são ciclos que a gente sente mais, ou que eles são mais pontuados na nossa vivência, porque eles não acontecem sempre, eles vão acontecer a cada 7, a cada 12, a cada 30, né? Então, Sim, são ciclos que acabam sendo mais significativos, mas a gente está sempre passando por ciclos astrológicos, alguns mais intensos, né? Como o Gui falou, começa o livro a partir dos 7 anos, que é uma data bem significativa, porque temos 2 ciclos importantes aí, né? Que é o ciclo de Saturno, que é a primeira quadratura, que são os setênios que a antroposofia fala, né? isso. Setênios são os tempos de Saturno. E a gente tem também, com 7 anos, o trígono de Júpiter também, né, Gui? Então são dois, o Isso trígono é. Júpiter-Júpiter, né? Então É, fala aí. e também tem, às vezes, conforme alguns movimentos de Júpiter, às vezes com 6 anos a criança tem a oposição de Júpiter, né? Uhum, Júpiter está do lado oposto. Então, tanto 6 como 7 normalmente certo. tem um desafio da questão Uhum, educacional. Então, não tem mais tia da sim. escola, tem que tirar nota e passar de ano, né? Porque aí você entra no fundamental, o que hoje é o fundamental 1, Era o eles entram fundamento. com 6, Isso. eles entram Hoje é com 6, que é nessa 6, né? oposição, né, do Júpiter-Júpiter, hoje é com 6, antes era com 7, Antes bem era com nesse início 7. de setênio, né? Quando a gente Sim. começa, então, Júpiter, ele é o nosso expansor mental, né? Aquele que faz a gente aprender, ele fala de escola, ele fala de todas as correlações de conhecimento que a gente vai tendo. E aí a gente tem esse marco que vai fazer com que a gente tenha que aprender diferente, né? Então, como você falou, sair da brincadeira, né? Começa a ter obrigação, que é bem essa quadratura de Saturno, né, Gui? Isso. Então você tem uma coisa de responsabilidade. E tem uma curiosidade também, que às vezes a própria voz, uma questão corporal, né, estrutura Uhum. óssea, né? Sim, sim. Aí tem o 7, que é o trígono de Júpiter, que pode ser alguma questão já de professor, que pode ser uma questão da referência especial, né? Sim. Às vezes alguns ídolos de esporte, ídolos do que a criança fica entretida culturalmente, né? Ela vai Então, tendo uma referência de alguém que é sábia para ela, né? Que pode ser o é, Messi, né? Que pode ser o alguém, professor na escola. Alguém vai ser começa a virar uma referência ali, né? sim, De sabedoria, independente do campo, né? você tem uma coisa do vibrar, né? Aquela coisa do empolgação, do entusiasmo, né? Uhum. Minha primeira ida ao estádio foi aos 7 anos. Meu pai me É, levou, né, aos 7 anos de idade e você já tinha contextos dessa empolgação com o que você admira, né? Então, de Isso alguma tem a ver com forma, Júpiter, né? Alguém sim, que vai ser o seu guru, o seu mestre, né? Naquela fase, pode ter alguém que vira uma referência aí para você por um tempo, né? Isso é muito. E pode ser até o próprio professor, né? Porque eu sinto nessa pode. idade, eles têm muito essa questão de querer agradar o professor, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, o meu filho Dani, que não sei se está aqui ainda, ele está na outra fase da quadratura de Júpiter, Júpiter que é de 8 para 9, que hoje que vai falar, a gente já fala dela. Mas Sim, eles têm muito essa coisa assim de deixa eu falar, eu quero falar, né? Eu quero mostrar o que eu fiz, né? Então tem muito essa referência do professor, assim, como sendo alguém importante para eles, né? aumenta os questionamentos, né? Tem aqui desafio de conhecimentos escolares também, né? Uhum. A coisa fica um pouco às vezes mais desafiadora. Cálculo, em comunicação, Ah, você fala da estudo, língua portuguesa. quadratura, né? É Da quadratura, os quadra... 8 Com 9 8, já. 9 anos, aí tem uma quadratura, que do 8 aos 9, que é o que o Gui tá falando. Começa, sabe o que, Gui? A tabuada, meu lindo. Tá voada. Começa a tabuada. E Exatamente, aí muda decoreba. tudo. É bem nessa Decoreba. fase da quadratura do Júpiter-Júpiter. Escrever direitinho, escreva né, Uhum. você fazer a redação, você contextualiza a história, né? E Sim, e aí, começa a parte motora também da questão da escrita cursiva, que aí, a partir dos 8, 9 anos, ela já é exigida.
né? Então aí é um outro desafio também, né? De cognição, se bem que hoje eu não sei, porque eu acho que eles mais digitam do que escrevem, e eles... aí a professora fica, vamos escrever, é importante, mas para que eu vou escrever, né? Porque tudo a No- gente digita, e pior que é verdade, mas eu entendo a questão da coordenação motora fina, né? Mas é muito isso. E antes, né, da gente descer 8 9 anos, que a gente estava falando, só queria reforçar um pouco que esse primeiro setênio, que é a quadratura Júpiter-Júpiter, né, que os pais sentem muito quando os filhos fazem 7 anos, né? Que realmente muda, né? Assim, tem uma mudança de responsabilidade, a gente começa a cobrar mais responsabilidade deles também, né? Ah, agora você já tem 7 anos, agora você já está no primeiro ano, né? E aí tem essa questão dessa cobrança de postura, inclusive social, né? Que os coitadinhos têm 7 anos, mas você já está um mocinho. Aí você fala, pô, que sacanagem, eu tenho 7 Como anos, né? cresceu Como aquela conversinha. cresceu, que ó, a gente percebe o quê? A passagem do tempo, né, Gui? Que é essa passagem dos 7 anos, dos setênios. Acho que o Gui deu uma travada aí. Gui, você tá... Ah, voltou. Voltamos. Então tem são esses Voltamos. desafios também Não, do Saturno. Voltamos. Tá me são, ouvindo? e não só Saturno, estou ouvindo. Está me ouvindo? É só Sim. O Saturno e o Júpiter, né? Então você tem essa dinâmica de você. E não só isso, o que às vezes pode acontecer é um certo questionamento, de, mesmo sendo uma quadratura rápida, o mesmo Júpiter fazendo um tempo rápido, ainda que dure, sei lá, 3 meses, Uhum, é a primeira da uhum. vida. Né? Sim, Então, uma primeira quadratura, ou de Júpiter ou de Saturno, da vida, muitas vezes sim, ela impacta numa condição que você, de certa maneira, cria uma referência, né? Às vezes, sim, é mais fácil você lembrar do primeiro professor de matemática do que os que vêm depois, ou do primeiro de qualquer coisa sim, do que sim. depois, né? Eu lembro da Dona Até Rosa, da porque tia Lúcia. Até porque, né, se diz que, eu não sei, assim, eu posso estar falando uma besteira, mas a partir dos 7 anos, né, por conta da questão da formação cerebral também, é que você começa a ter as primeiras grandes memórias, né? Porque até então, por conta do excesso, né, de expansão cerebral, você vai ficando com lapsos de memória. Mas a partir do 7, você já começa efetivamente a ter memória, né? A lembrar da tia Rosa. Você sabe quem é a tia Rosa, foi sua mãe que te contou. Você lembra dela, né? Dona Rosa, né? Nem tia, era Ai, Dona tia Rosa. Rosa não, é Dona Rosa. Perdão, Era, Dona Rosa. Lúcia era tia Lúcia, porque ela era da sexta, sei lá, quinta. Aí depois veio a Dona Rosa, A né? Dona Rosa, né? E aí Mas eu veio. vejo porque o Dani, meu filho que está aqui escrevendo, ele tá de 8, tá nessa fase da quadratura Júpiter-Júpiter, de 8 para 9, né? Que eu falei que é a história da tabuada, mas eu falo que assim, pra gente também, você percebe que aquela criança, né? Ela não é mais a criancinha, virou um menino, uma menina, né? Que tem Exato. argumentação e que eu falo, quero congelar, né? Depois você faz terapia, tudo bem, problema seu, né? Eu brinco com ele, falo, você, mamãe quer congelar, porque sabe que aquela fase fofinha tá acabando, né? Então, assim, tá mesmo, você percebe que aí já, por exemplo, o Dani pode confirmar. A gente foi no dentista outro dia, aí aquela coisa de mãe, né? Fui lá e fui abraçar ele, né? E aí ele falou, mãe, aqui não, tá? Só em casa. Aí, claro, né? Tudo bem, eu entendo, tá certo e tal. Fica meio É porque, magoadinha por dentro, né? Porque é é a porque, questão do social. Eu não sou é, menina. Ele falou, mas tudo bem, as meninas também não mas, curtem. mas se o dente tivesse doendo, eu acho que ele não ia ligar, não. Ah, com certeza, né? Mas tem essa coisa do social já também, sabe? Que começa, Tem. né? A ser Não, não. importante. Eu faço parte de um contexto, Aquela né? Eu tenho coisa, os né? Não amigos, toques, e tem a né? vergonha alheia também que surge nessa fase, entendeu? Você vira o centro da vergonha alheia para o seu filho. Porque justamente é isso, né? Eu estou num contexto social, eu não estou só mais na minha casa, né? Então eu estou trocando, né? Que Júpiter fala de trocas, né, Gui? Eu estou fazendo trocas, eu estou trocando intelectualmente, eu tenho os meus interesses, as coisas que eu gosto,
E aí eu quero, de alguma forma, ainda não é o corte da adolescência, mas já começa a ter uma distinção ali do meu eu social e do meu eu familiar, né? Sim, sim. Aí depois vem as coisas, vai tendo um amadurecimento, depois vem o trígono de Saturno ali que dá uns 9, e aí que normalmente Ah, dá uma referência de amadurecimento, né? Às vezes voz, pele, essa coisa que você colocou da argumentação, né? Nessa uhum, época também tem um trígono da Lua progredida. Então, por exemplo, trígono da Lua, na progressão, a gente também, eu uhum, observei um pouco o contexto da Lua, né? hum, E, e a Lua, como ela tem algumas pontuações interessantes com a Lua natal, hum, a perdão. garota, as garotas, as meninas, normalmente elas dão uma demonstração de preocupação com Hum, determinados hábitos, né? Então, o próprio sim, brincar da menina tem um uhum, fator do cuidar, o brincar de boneca ou de algo que envolva um contexto de proteção, né? Mesmo isso antigamente era mais contextual, né? Hoje sim. com a questão quebra de Mas tem paradigma, diferença, viu, Gui? Com 9 anos, as meninas elas dão uma avançada um pouco maior que os meninos nesse sentido, até sim, social. sim, Elas saem sim, mais assim para a casa das amigas. Não que os meninos não façam, mas você começa a perceber que começa esse distanciamento, assim, né? As meninas começam a ter uns interesses diferentes dos meninos. E aí começa uma certa separação. É como se elas amadurecessem um pouco mais e os meninos ficassem um pouquinho para trás. Lá é, depois chega, mas tem uma diferença. Você percebe na postura, inclusive, né? Se você sai com é, uma menina de 9 anos e um menino de 9 anos num restaurante, você percebe um pouco de diferença de postura. A menina já tá mais assim, não toda, a gente não tá generalizando, mas assim, tem uma sim, é questão num assim mais de contexto, contexto e os meninos ainda não estão ligando muito pro que estão sim, pensando deles, entendeu? Eles não estão sim. tão preocupados com isso ainda. E às vezes, mesmo que a garota demore a um amadurecimento, ela é propensa a uma certa disciplina, uma questão emocional mais cuidadosa, né? Sim, Então sim. é um fator que fica atribuído um pouco também ao momento da lua progredida com a Na lua do lua mapa natal. natal, né? Aí, Uhum, em relação ao próprio lado emocional, né? Que 9, 10 uhum. anos já é uma possibilidade que a garota ela fica. O Gui deu uma travadinha. Deu uma trava... Voltou, voltou. Positiva a demonstrar emoção, a demonstrar sentimento, né? Já dá umas flerte de paquerinha, né? Eu Sim. tinha a garota da quarta série que, né? Eu tocava o Nico Rezende, eu lembrava Sim! dela. Nico Rezende é ótimo. É, começa com essa Você- idade também, verdade. Com uns 9 já tem umas paquerinhas, já acha a É, menina bonita, o menino, né? A menina já acha o cara do colegial, na nossa época era do colegial, né? você Mas dá uma já acha o despertada. cara, né, do ginásio mais bonitinho, né? Do Fundamental 2 não acha O, o Dan- amiguinho da classe, é óbvio. O o Dani Daniel botou um monte de coração aí, tá se entregando aí, ó. Não quero por ah, é, nada. Daniel. Não, ele tá ainda nessa fase, né, Dani, que não tem muito essa conversa que ele não gosta. Não fale de romance nessa live. Ele gritou aqui. Não, por isso que eu falei, eu tava corrigindo o Gui, Dani. Eu falei, nessa fase, Dani ainda não está nessa vibe, tá? Ele ainda tá com 8 anos. Então, ele não gosta Ok, que fale de meninas. Mas você ok. não tem 8, Dani, você tem 9. Então, você tem 8, quer dizer, Já. você não tem 9. Então, assim, mas as meninas começam com 9 anos já ter, assim, né? O crushzinho ali. Isso é bem com essa fase dessa lua progredida que você falou, né? É o trígono, não é? Trígono Lua-Lua, né? Oi, Dali, Tiago, tudo Thiago! bem? Saudações! Thiago Bombani na internet, né? Thiago manda muito bem. Figuraça. E, É, e E aí a aí, gente Gui, a gente entra na adolescência, né? Que aí você tinha falado um pouco antes desse retorno retorno de de Júpiter, Júpiter com 11, que 12 anos. é o primeiro grande ciclo astrológico, né, que a pessoa vive, né, um ciclo de um Uhum, planeta social, porque até então a gente estava fazendo os ângulos, né, ok, sim. ok que um Saturno quadratura
não é fácil mesmo aos É um 7 bom anos, ângulo. né? Mas o Sim, Júpiter é uma volta de verdade de um sim. planeta social, né? Que é o ciclo que a gente falou, né? Isso. Sai de um lugar e volta para aquele mesmo lugar. Isso. E aí entra na história da adolescência inicial, que o Steinbeck coloca, né? Entre 11 e E eu estou 14. com um filho nessa idade, de 11, 12 anos, e eu vou falar, quem tem, ou já passou, muda o chip, total. Muda o chip. Muda, muda, vira adolescente. De fato, né, chegando nos 12, então você percebe até mais, com 11 já percebe, mas agora, né, meu filho vai fazer 12 mês que vem. Sim, muda o chip completamente, inclusive o corpo, né? Porque eu acho que Exato. esse Júpiter, o corpo cresce, né? Eles Sim. crescem, Ele dá uma, cresce. né, encorpada. Eu na Dá mais época, fome. na época eu fiz natação dos 12 aos 14. Então assim, você, né, desenvolve a parte física, Muito. a voz, a tonalidade. E o curioso é que em seguida tem a Lua progredida em oposição à Lua natal, Uhum. né? Então Sim, sim. né, 12 então com 13, um né? Mais ou 13, menos. né? É. Então, para resumir um pouquinho essa história da Lua progredida, então você pensa que 13 dias depois que a pessoa nasce, corresponde a 13 anos da idade, né? Então, tempo Uhum. de um dia a um ano. 13 dias depois, a Lua estava no signo oposto, em média, né? Uhum. Então, é uma tendência que também evidencia a própria a mulher em relação ao garoto, a menina, a garota em relação ao garoto, né? Uhum. Numa questão de maturidade, numa questão às vezes de Sim. presença. Então isso fica mais evidenciado. Então eu coloquei aqui algumas Sim. tendências que às vezes a garota que cuida de irmãos, ou que já começa a cuidar de afazeres domésticos junto com a mãe, de alguma forma, Ajudar né? mais em casa, Ajuda né? Já mais em ter casa. tarefas, né, domésticas mesmo, né? É mais natural, de certa maneira, com a garota do que com o garoto, né? Mas vamos mudar isso, estamos mudando isso. Meninos estão contribuindo aqui em casa e assim, é uma questão social. Não tem nada com astrologia, né, Muito Gui? bom, muito Não, bom. mas é óbvio, né? Pelo amor de Deus, a gente já está numa outra fase coletiva. Então, assim, meninos também, né, tem que contribuir com a casa, assim como pais também, né? Sim, A sim. gente vem de uma geração que briga por isso, mas a gente que tem filhos, meninos, tem que, assim, né, fazer a coisa para que seja natural, né? Assim, a sua irmã ajuda e você fica vendo no videogame. Não, não é justo, né? Não é justo. Né? Então vai de cada time, né? É lógico que de vez em quando se observa que um pode ser mais maduro que o outro, um cuidar mais do que o outro, né? Independente de menino ou Sim, menina. Então sim, isso pode ficar sim. evidenciado com a oposição da Lua aos 13 E você anos. sabe, Gui, que eu estou lendo um livro de astrologia, não. Estou lendo um livro de um neurocientista, né, do cérebro adolescente, e com 12 anos, essa fase dos 12 anos, se tem uma grande poda neural. Por isso que também tem biologicamente, né, que a gente sente muito, que eu estava falando do Júpiter, que expande, que dá mais forma, que o corpo cresce, mas eles mudam o ciclo também, né, biológico. Então, eles dormem mais, eles têm mais sono, tem mais fome, né, começa aquela fase meio, tudo enche o saco, porque de alguma forma você está tendo biologicamente também uma grande mudança, como tem na infância várias vezes. Nessa fase da adolescência é uma das grandes fases de mudança cerebral, inclusive. Sim, né? Impacta na aborrecência, né? Também, 13, É, 14, por né? conta disso, não é só hormonal, é cerebral também. É. E as próprias garotas, corpo, fica com mais questão corporal, os órgãos femininos, sei, Sim, com 13 anos, né? corpo, né? Então, entre 12 e 14, conforme cada universo corporal, né? Tá dentro Uhum, dessa margem. Retorno de Júpiter, a Lua progredida fazendo oposição com a que volta, né? uhum, Tem uma curiosidade aí com a fase adulta, que a próxima oposição da Lua na progressão, uhum. ela só acontece aos 41. Então, assim, tem uma curiosidade que aí aos 13, a menina já fica um pouco mais corpo até para uma maternidade, né? Uhum. E aos 41, em geral, em dadas circunstâncias, às vezes é um limite de um tempo, De um né? tempo De um tempo biológico para a biológico, procriação, né? né? Ou que
possa precisar, talvez, de certo acompanhamento maior, né? Ah, Não, sim, não mas seja se você flua for tão pegar na natural. questão biológica, o médico, quando você vai no ginecologista, você tá com 30 e, sei lá, 35, com 32, 33, ele já começa assim, olha, sua curva está É, descendo. Quando você vai com 35, nossa, agora sim, tipo, ladeira, aí você começa a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Aí a gente vai vendo os círculos astrológicos, calma, 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 temos tempo, né? Ainda mais agora com a ciência, mas eles botam um pouco de terror nessa fase também já, assim, né? sim, Começa, tá mudando tudo, tá caindo tudo, né? Meu Deus do céu. ele dá um alerta de Ah, mas ele restrição, né? é um pouco ansioso, né? Esse alerta, mas rola, isso É, de fato sim, rola. sim. Então tem essa curiosidade que o 13 é a oposição da Lua na progressão e 41 também Uhum, é, né? Vai voltar a uhum. acontecer. E aí tem essa, Interessante. e aí tá essa questão, né? De também sentimentos afetivos mais intensos, né? Já começa a Uhum. chorar pelo contatinho que não fez, né? Já dá aquela vibe, né? De O ouvir, emocional fica mais exacerbado, fica né? mais exacerbado, primeiras marcas afetivas que já podem aparecer, né? E por Sim, aí aquele vai. primeiro namoro que dói já, né? O primeiro pé na bunda que toma, e aí aquilo, né? Já dá Enfim, uma. cresce, né? Cresce. E aí já cria memória, né? Porque estamos falando de lua, né? Aí aquela memorinha que às vezes você tem que dar uma trabalhadinha mais pra frente. Não é? Com certeza, você já fica, né, meio Tá. ponderando dos seus medos, né, os seus bugs, já tem Uhum. os revivals, né. Aí Sim. e a gente chega na baqueante oposição de Saturno, né. Uhum. Oposição de Saturno Que é é 14, que é o segundo setênio. isso, e a metade do ciclo de Saturno, né? Uhum. Então, naquela ideia de falar sobre ciclo, se Saturno faz um ciclo em 29 anos, Uhum. dos 12 signos em 29 anos, aos 14, 14 e meio, ele está do lado oposto, né? Sim. Então, gera essa questão do amadurecimento, opiniões fortes, né? Já, a criança, o adolescente já entra em questões de debates, né? Uhum. Antes, há uns tempos atrás, era uma certa primeira formação técnica, né? O primeiro Sim. grau, né? Uhum. É, quando você acaba também, né? Quando você acaba o Fundamental 2 é Isso, nessa fase, né? Que você depois vai agora entrar no ensino médio, que é isso aí, 14 anos, né? Com 15 anos isso, você já está no que a gente chamava de colegial e que hoje é o colegial, ensino médio. isso. E entra nessa etapa nova estudantil. Aí vem uma quadratura de Júpiter também ali, perto Uhum. dos 14, né? Às Uhum. vezes, conforme o tempo que o Júpiter percorre, isso pode ocorrer aos 14,5, aos 15, aos 14, Sim. né? E é uma fase mais intensa da adolescência mesmo, né? Tanto para o próprio adolescente, por conta dessas oposições, né? Ele tentando se colocar no mundo, tentando entender quem ele é, o que ele entende. Aí começa mais essa dissociação com o núcleo familiar, né? Porque ele precisa achar o lugar dele, então ele vai achar até outros mestres, né? A gente estava falando daqueles do sete, e aqui começam Sim, outras pessoas a influenciar também a nossa formação mental. Então, é uma fase também bastante relevante, né, Gui? sim, pode aparecer outros, né, de outras atividades, às vezes de judô, Uhum. às vezes de um curso extra, né, de Às algo vezes um cantor, né? Assim, tipo, também. uma banda que você curte muito, né? Também fica novas referências de ídolos que impactam bastante, né? Uhum, Então vai uhum. dando, são curiosidades que você também vai vendo conforme a casa onde acontece, né? O Sim, ângulo, né? sim. Aí tem essa questão, puberdade também, consolida a adolescência, né? Corpo, pele, né? Muda a voz, tem um contexto de fazer Sim. uma condição de mais estrutura corporal, ou de voz, ou de uma certa passagem você deixa praticamente de ser criança, né? Assim, aí você Você olha tá num, uma adolescente de 14, né, e 15 anos, aí já não, aí não você tem nem tem referência física mais daquela criancinha, nem existe mais, né? aí tem um choque de realidade, né? Sim. De certa forma. E depois dos 15, tem um contexto ali de alguns momentos que Júpiter tem alguns trânsitos, algumas Uhum. passagens entre os 15 e 18 que o Steinberg dá como adolescência média, dos 15 aos Média. 17. Né? Uhum. Aí
por exemplo, 15 normalmente tem um trígono de Júpiter, né? Uhum, De uma conotação, que de certa forma tem uma empolgação, era a uhum. antiga festa de debutante, né? Às vezes um É, prêmio, uma recompensa, né? Naquela, é uma naquela passagem também, né? Assim. Sim, né? E o primeiro grau, às vezes, ele é celebrado de uma certa forma, o fundamental é celebrado com uma viagem Uma ou um intercâmbio, formatura, formatura, né? né? Um É intercâmbio. verdade. Intercâmbio também aparece nessa fase, é verdade. Muitos 15 anos, bem a ver com Júpiter, né? É. Aí bate os 17, 18, que às vezes é oposição de Júpiter, né? Uhum. Que o Júpiter ele está do lado oposto de quando a gente nasceu. Essa época ela é curiosa, por exemplo, com 18. Mas é a época que a gente está decidindo vestibular também, né? Profissão que a gente quer ser, né? Começa até a rolar uma certa pressão, né? Assim, você tem que decidir, você tem que escolher. E a gente está falando de novo dessa questão educacional, cognitiva, que é o Júpiter atuando, né, Gui? E tem um detalhe que também é para os rapazes, né? Tem a questão da carteira de reservista, né? Você tem que Ah, é verdade. se alistar, né? Eu É verdade. com 17 eu fui, não servi, mas eu me alistei e como eu estudava astrologia, eu joguei um caô lá no cabo, porque eu falei que estudava astrologia e era astrólogo, né? Sério? Aí ele olhou para minha, aí ele olhou para minha Tô com cara, medo de você. fez assim, Sério? eu coloquei na ficha, né? Na ficha lá É, do exército, profissão, né? Aí eu vejo os caras lá, pacoteiro, né? 17, 18 anos, sim, recepcionista, sim. pacoteiro, sei lá, auxiliar de escritório. Coloquei É, astrólogo. estudante. É, Que ótimo. coloquei astrólogo. O cara Você olhou vê que para mim, garotinho ousado, não é mesmo? ele olhou para minha cara, qual que é a sua Tava na profissão? oposição Júpiter-Júpiter, querendo colocar a verdade É. dele pra fora, né? Assim, custa o que custar. Isso é oposição jupiteriana. Ele olhou para minha cara, qual que é a sua profissão? Falei, astrólogo. Assim, seco, né? Astrólogo. Né? Ah, tá, então tá dispensado. Que ótimo! Mas hoje tá, como hoje tá na moda, né? Então, assim, acho que o cara ia até falar, pô, a Não, minha namorada é de câncer, você pode dar uma, né, uma dica? provável. Bem provável. Não, ele fez assim. Qual que é o seu professor? Eu falei, astrólogo. Aí ele falou, tem cara mesmo, tá dispensado. Né? Tem cara? Não, Porque eu isso já é tinha ótimo. uma fisionomia Você tava. meio paquistanesa hindu, né? Então, É, verdade. mandou reto. Não, Mas essa é a melhor dispensa de todas, né? Não é porque você usa aparelho, porque você usa óculos, porque não, você tem algum problema físico, não. É porque você é, é pé, astrólogo. pé chato, aquelas coisas, né? Ah, essa é boa, Gui. E 17 tem a questão de, pelo menos aqui no Brasil, algumas burocracias, voto, né? Sim, Já sim. pode votar, já pode dirigir ali, ou Dirigir. você está tendo algumas responsabilidades. É, você tem alguns desafios da cognição, né? Que eu acho que é meio isso, né? Você vai se colocar no mundo de uma outra forma, porque com 19 tem um trígono Saturno, então você vai se colocar, né, com Isso, responsabilidade para o mundo e tem que enfrentar todas as burocracias que fazem parte disso também, né? exato. E tem. Aí a gente chega na adolescência final, que é a partir Uhum, dos 19, né? Que é, uhum. que é o que você disse, o trígono Saturno natal com o do trânsito, né? Sim. E aí os 19 tem essa curiosidade. Muita gente às vezes já está um pouco avançada nos estudos Uhum, e demonstra uma certa precocidade, né? uhum, Tem outras que estão num contexto do trabalho, às vezes aquela coisa do mesclar estudo com trabalho, né? Vai uhum, isso conforme cada estilo, padrão social, mas tem um contexto de Saturno ali, né? uhum. Ou a pessoa já flerta com aquela responsabilidade que ela opta por Sim, assumir, né? sim, sim. E tem o trígono, né, de Júpiter natal Júpiter também. né, entre 19 para 20. Aí, Uhum. resumindo, tem uma empolgação com estudos, vestibular, com a faculdade Faculdade, mesmo. eventualmente, conhecendo novas pessoas, né? Abrindo a mente, abrindo a cabeça, mudando de realidade muitas vezes, né? Mudando até de cidade, né? Muitas vezes vai estudar
fora de casa, né? Também tem Sim, isso. tem, pode mudar o lugar, o habitat, né? Tem a Uhum. chamada responsa, né? Agora é Sim, responsa, garoto, sim, né? sim, Mas sim. mais status, Uhum. reforça uma ideia da carreira, novas responsabilidades, a recém-maioridade, né? No Brasil, pós-18, né? Tinha aquela coisa da maioridade que a pessoa já podia se emancipar também aos Uhum. 17. Então Uhum. são referências interessantes que é associado a Júpiter e depois a esse tempo de Saturno, que também faz um trígono com o Natal. Tá? E aí a gente já entra praticamente na fase do adulto, o jovem, né? Assim, da primeira Isso. fase adulta da vida. Mas aí ficaria para a próxima live. Aliás, eu já queria até falar, porque foi uma super sincronia. Eu combinei esse assunto com o Gui, faz tempo já, né, que a gente se conversou, e ele e a Titi Vidal vão dar um curso, né, Gui? Você quer falar um pouquinho do curso? Sim, a gente tem um curso, mas É um digamos um encontro? workshop, um encontro, um Ah, tá. workshop no Um workshop. Simples, né? É Uhum. sexta-feira, né? Em que a Que gente vem, da aborda semana que vem. sexta da semana que vem, duas Tá. horas, né? 2 horas de duração, às 19 horas, né? Tem no Uhum. nosso, eu vou publicar no meu Insta direitinho, e a gente fala não só da fase infanto-adolescente, mas também as idades gente Mais grande, avançadas, né? sim. As principais fases astrológicas, né? É, Ciclos astrológicos. sim, sim. E o curioso dessa que a gente falou Uhum. é também que a gente chegou nos 12 anos, ele autentica a adolescência, né? Uhum. Quando chega, que é o retorno de Júpiter. Sim. Quando chega aos 24, tem uma autenticação da fase adulta, que é o Uhum. segundo retorno de Júpiter. Então, se a pessoa ainda tinha resquício de adolescente até 22, 23, meu amigo, vamos viver a vida, né? Que o Júpiter É. retornou e, de certa maneira, você é identificado já, ou tem um upgrade de certa forma. Do mesmo modo que você Uhum. percebeu que aos 12 anos rola uma mudança, né? Aos Sim. 24, às vezes, também impacta em algum tipo de oportunidade de trabalho. Às vezes terminou a faculdade e vai estar fazendo alguma coisa, né? Num Uhum. contexto mais amplo de expansão daquilo que escolheu. Sim. Ou às vezes você calcula a rota, né? Às vezes viu que a faculdade não deu certo, vai fazer outra. Sim, vai fazer outra. Então, é interessante, né? Assim, a gente vai vendo astrologicamente como isso é rico, e a gente está sempre vivendo ciclos. Alguns são mais significativos, né? Outros são mais rápidos, assim. Mas essas pontuações ajudam muito a gente a entender também o que a gente está passando, o que os nossos filhos estão passando, o que os adolescentes estão passando, juntando com todos os outros conhecimentos que a gente falou, conhecimentos da psicologia, da neurociência. Então, quando a gente consegue juntar tudo de uma forma mais integral, é muito interessante, né? Porque aí você realmente pode aproveitar melhor aquilo, né? Pode direcionar melhor, de repente, uma escolha de profissão, ou uma abordagem com o filho, com problema escolar, sempre ajuda, né? É a Nath aqui dizendo que resolveu estudar astrologia aos Ela está estudando 36. lá na Gaia. 36 é retorno de Júpiter, né? Sim. Às vezes aos 35, às vezes aos 36, conforme Eu cada tô mapa. próxima de um retorno de Júpiter também. Tá Então, chegando ano que vem. Vamos mudar, é, gente. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos ver o que vai acontecer. tem Ô, start. Gui, acabou aqui, querido. Já começou a nossa contagem regressiva. Ó, Brigadão, queria querida. agradecer mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode voltar a falar de outros assuntos em algum outro momento. O livro do Gui tem em PDF. Quem tiver interesse em saber, porque tem mais, tá? É muito mais do que a gente falou. É um pedaço do livro que a gente falou. Sim, Então, é só pedir para ele também, entrar em contato com ele pelo direct, que ele conversa com vocês e manda aí, tá bom? Gui, joia. valeu, Obrigado, obrigado. Espero que tenha brigadão, esclarecido querida. aí algumas coisas para vocês. E sexta-feira que vem a gente volta nesse mesmo baixo horário, nesse mesmo baixo canal, com outro convidado que, né, já está convidado. Espero que dê tudo Joia. certo. Tá bom? Um beijo, um bom curso para Brigadão. você também. Beijão, Bom gente. fim Tchau, de tchau. semana, cá. Tchau, Para tchau. vocês também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.